Está tramitando na Câmara, em caráter de urgência, um projeto de lei da gravidez infantil. O número desse PL é 1904 de 2024. 1904. Parece que é o ano que estaremos retrocedendo se isso se transformar em lei. Olá, eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. E antes de continuar esse vídeo, já te inscreve no canal, curte ele e compartilha com todo mundo, pois muita gente não sabe o que está acontecendo e que pode afetar a vida de milhares de mulheres e meninas. Esse projeto de lei não vê a realidade do que realmente acontece com as meninas que precisam do direito de fato. Ele só tem aspecto fundamentalista, religioso e político, para atestar o presidente da República que disse ser contrário ao aborto na época das eleições. Isso mesmo. A vida de mulheres e meninas vítimas de estupro é uma jogada política, confessa pelo autor do projeto de lei, Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal, o PL, do Rio de Janeiro, para saber o quanto o presidente Lula realmente estava falando sério com os evangélicos. Só que a gente tem que pensar e entender que o Lula falar ser contra o aborto se referia à legalização do aborto e não ao que já está previsto em lei. Mas é isso, a vida da sua filha, da minha filha de 12 anos, virou jogadinha política. Pois é claro que essa galera não se importa com a vida das crianças. Elas não se importam com a vida do feto que está na barriga da criança ou da mulher que foi violentada. Já que não fazem nenhum projeto de lei sobre educação sexual, sobre uma melhor educação para todos, sobre obrigatoriedade de letramento de gênero para que se evite o estupro. E tampouco se faz um projeto de lei para agilizar os trâmites para conseguir que a interrupção da gestação aconteça antes das 22 semanas. Mas por que eu falei 22 semanas? Porque o projeto de lei quer colocar que uma mulher, uma criança, um adolescente, que foi vítima de estupro e em decorrência dessa violência tem engravidado, só possa fazer a interrupção dessa gestação até as 22 semanas. Senão ela se tornará uma criminosa, podendo receber uma pena equivalente à de um homicídio simples, que é de 6 a 20 anos. Só que detalhe, o estuprador que deu causa a essa gestação tem uma pena de 6 a 10 anos apenas. Então quer dizer, a vítima ficará mais tempo presa do que seu agressor. Parabéns. Outra dúvida que pode ocorrer: por qual motivo falamos que é um projeto de lei de gravidez infantil, já que abarcaria todas as mulheres que foram vítimas de estupro? Simples. Precisamos ver os dados. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, foram registrados 74.930 casos de estupro, sendo 88,7% vítimas mulheres, que seria o equivalente a um estupro a cada 8 minutos. Só que mais um detalhe, isso são números oficiais. Não estamos falando dos que não são notificados e se imagina que isso seja somente 10% dos casos que acontecem no Brasil. E no Brasil, a maioria das vítimas de estupro não são mulheres, são meninas. Nós temos 74.930 casos e 56.820 é de estupro de vulnerável. 61,4% tem entre 0 e 13 anos de idade. Então a gente está falando que essa lei não tem a ver com a mulher mais velha que tem consciência do que lhe aconteceu, mas de uma criança que tem vergonha, que tem medo e que muitas vezes nem sabe ao certo o que lhe ocorreu. Até porque a maioria desses casos acontecem em casa. São pais, padrastos, tios dessas crianças. Nós estamos falando de crianças que vão demorar muito tempo para conseguir contar para alguém o que aconteceu e que ela possa tomar ciência de que ainda pode estar grávida em decorrência da violência que sofreu. Dá para entender? Lembra do caso da menina de 10 anos em 2022 que queria o aborto, mas a juíza queria que ela esperasse mais um pouquinho, já que hospital e justiça demoraram para tomar a decisão? Ou o caso da menina de 11 anos do Piauí, que estava grávida pela segunda vez, depois de sucessivos estupros, e que não conseguiu seu direito na primeira gestação, mesmo chegando no início da gravidez. Imaginem, mesmo elas chegando antes das 22 semanas, não tiveram seu direito respeitado e cumprido. Imaginem com essa lei absurda e revoltante.
Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do projeto de lei tem que existir uma justificativa para que a lei seja aprovada. E é interessante quando você lê a justificativa desse projeto de lei, pois eles descreveram exatamente o que estamos falando aqui. A grande dificuldade das crianças entenderem o que passaram e a demora para poder buscar ajuda. Eles relatam o primeiro caso de uma menina de 10 anos que só descobriu a gestação na 23ª semana e os pais buscaram ajuda médica e vários se recusaram a fazer. Mas um médico de Recife tomou a frente e devolveu a essa criança a possibilidade de continuar a sua infância. Claro, ela teve que trocar de cidade, fazer diversos trâmites para poder continuar sua vida depois das inúmeras violências que sofreu. Isso não está lá na justificativa, tá? E em toda a justificativa da lei, só se demonstra que a ideia é ser contra o que mulheres lutaram. Não tem a ver com a vida da criança que sofreu o estupro e a vida do bebê. É apenas dizer às mulheres que elas não têm poder sobre os seus corpos, mesmo depois de uma violência. E é interessante também notar que os exemplos dados na justificativa são somente de crianças. Não tem na justificativa da lei um caso de uma mulher adulta. É claro, já que são as crianças as mais vulneráveis, mais fáceis de sofrerem com manipulação do estuprador e dos órgãos competentes, como foi no caso da menininha de Santa Catarina, que a juíza perguntou para ela se ela aguentava mais um pouquinho, mesmo com a mãe da criança, dizendo que não aceitava. Fica nítido que quem mais será afetado por essa lei absurda e desumana são as crianças, meninas de até 13 anos. Nós estamos falando de uma violência. Ato sexual com criança de até 14 anos é estupro de vulnerável. Não estamos falando de mulheres que tomaram a decisão de praticar um ato sexual, mas de estupro. É preciso entender a diferença. E outro fato importante, como eu já pontuei, né? As pessoas que são favoráveis a esse projeto não entendem o mal que fazem ou não querem entender. As mulheres que sofrem essa violência continuarem carregando por 9 meses o resultado dela. É dar ao estuprador um brinde, um troféu ao crime que cometeu. Além do mais, dizer que é só deixar para adoção não me parece de fato pensar na vida do feto, mas apenas se libertar de uma culpa que vem através da sua crença religiosa, pois não lhe interessa saber o que vai acontecer com a mulher, adolescente, criança que sofreu a violência, e nem com o bebê resultado dela que vai nascer e vai para um orfanato. Porque não existe nada pensando em como acabar de fato com a cultura do estupro no país, não tem nenhum projeto para dar assistência a essa vítima e nenhum projeto para acelerar a interrupção da gestação até as 22 semanas. Eles apenas querem que uma criança seja obrigada a ter um bebê e o resto, que é a família e essa vítima, que se virem. Quando falamos da necessidade de aulas de educação sexual, são esses mesmos deputados e pessoas que os apoiam os primeiros a serem contrários. Onde está, então, a proteção da criança que dizem querer? Onde está aquela história de deixar a criança ser criança? Dar aula de educação sexual não tem a ver com ensinar a ter relação sexual, mas a se proteger, a entender que ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. É, inclusive, agilizar que essa criança entenda que passou por uma violência. Se você é contrário a ter educação sexual, você não é a favor da vida. Você não quer proteger a vida de criança nenhuma. Eu digo a vocês, leiam os absurdos da justificativa desse projeto de lei da gravidez infantil e vocês vão notar que eles trabalham a partir de diversas suposições e ainda trazem a Declaração da Independência dos Estados Unidos e que ali cita o Criador, sendo que o nosso Estado é laico. O PL 1904 quer acrescentar nos artigos 124, 125, 126 e 128 do Código Penal o parágrafo: quando houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas,
as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 deste Código. No artigo 124, eles acrescentam um segundo parágrafo. O juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Resumindo, vai ficar na mão do juiz, porque aí essa galera lava as mãos, assim como Pôncio Pilatos. E não é aumentando a pena de estupro que essa lei absurda vai ficar mais aceitável. Reforçando, isso nada tem a ver com a descriminalização do aborto para todas as mulheres. Estamos falando do que já está previsto em lei. E se você não sabe, são 3 os casos previstos em lei: anencefalia fetal, ou seja, má formação do cérebro do feto, gravidez que coloca em risco a vida da gestante e gravidez que resulta de estupro. Nos 2 primeiros casos, é necessária uma avaliação médica, atestados e exames. No caso do estupro, em tese, essa mulher não precisa de boletim de ocorrência para pedir que seja feito o procedimento. Mas na prática, não é isso que acontece. As mulheres, inclusive, são diversas vezes revitimizadas nos serviços de saúde. Então, assim, dizer que mulheres estão abortando livremente no Brasil é a maior mentira já dita. Quem de fato precisa luta muito para ter seu direito reconhecido e colocado em prática. O direito ao aborto, ainda mais em casos de violência, não tem a ver com o que eu acho ou com o que você acha, se não fomos nós que sofremos a violência. Não tem a ver com a nossa crença religiosa. Isso é questão de saúde pública. Isso afeta principalmente uma faixa da população que tem pouca instrução e baixa renda. É negligenciar mais uma vez a vida dessas pessoas. E você aí pode estar, inclusive, se perguntando: mas você é mãe, como pode pensar assim? Exatamente por eu ser mãe que eu penso assim. Eu quis a minha gestação, eu quis a minha filha, ela foi sonhada e planejada com a pessoa que eu queria. Eu pude decidir em ter uma relação sexual. E eu também sei como é gestar. Todos os olhares e apontamentos, tudo que eu também tive que abdicar enquanto eu estava levando aquele bebê na minha barriga. E eu só consigo imaginar como deve ser doloroso ter que carregar 9 meses a marca de uma violência. Como deve ser para esse feto, inclusive o futuro bebê, ser carregado a partir de tanta dor e violência. Nascer sabendo que só está ali por causa da violência que aquela mulher ou criança que gestou sofreu. Eu me coloco nessa posição, eu odiaria ser fruto disso. Minha mãe é mãe solo, e eu sempre falo que se a minha mãe não me quisesse, seria melhor ela ter tido a opção de me abortar. Porque é doloroso demais nascer e saber que você não foi uma escolha real daquela pessoa. Ou ainda não ter o amor daquelas pessoas que todo mundo fala que tem que te amar. Porque eu sei exatamente o que é não ter o amor e o cuidado de quem deveria ter obrigação. E ele nunca foi punido por isso. O meu genitor optou por me abortar e ninguém coloca ele na cadeia por 20 anos. Além do mais, eu tenho uma filha de 12 anos que tem aula de educação sexual em casa, já que as escolas ainda, infelizmente, não fazem essa parte, até para colaborar com a gente. Tem conversas claras sobre orientação sexual e é uma criança que brinca de boneca e quis ser princesa quando viajou para Disney ao completar 12 anos. E eu não consigo imaginar, Deus me livre, que ela passe por essa situação. Ela tendo que permanecer grávida depois de uma violência, pois deputados quiseram brincar com a vida de meninas para testar o presidente da República. Eu não sei se vocês acompanharam, inclusive, o caso do pai que abusou da sua própria filha em um leito de UTI. A menina tem 17 anos e está hospitalizada há mais de 40 dias. As enfermeiras notaram que a menina tinha alteração de batimentos cardíacos quando ele chegava e que ela estava machucada nas suas partes íntimas e conseguiram gravar ele abusando dela. Ele foi preso
e ele pode ter uma pena de 8 a 15 anos, já que entra como estupro de vulnerável por ela estar enferma. Só que, de acordo com esse projeto de lei, se essa menina engravida desse pai e ela demora as 22 semanas para conseguir fazer o aborto, ela terá uma pena maior que a dele, já que será equiparado ao homicídio simples de 6 a 20 anos de reclusão. Você acha isso justo? Bom, me deixa nos comentários. Um beijo e tchau, tchau.